Deus, Deus Santo de poder e glória. A paz do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados, para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai fiel, te apresento, ó Deus da salvação, essa palavra, ó Deus. Nos ajude a ministrar essa mensagem, Senhor, na revelação de teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Eu necessito da tua graça, da tua misericórdia, Senhor, da tua fidelidade. Amém e graças a Deus. A paz do Senhor, meus amados irmãos, Deus abençoe a tua vida poderosamente. Hoje o tema da mensagem, essa mensagem para a glória de Deus, não pode negar a si mesmo. Deus não pode negar a si mesmo. Fiel é Deus. E nós temos que ter a comunhão com Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Se nós formos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Consegue compreender esse mistério? Se Deus negar a si mesmo, ele torna-se injusto. Se Deus tornar-se injusto, ele perde o poder. Por isso que Deus é a justiça. Se ele sair da justiça, ele já não tem poderio. A Bíblia diz, Deus não muda. Essa é a causa de não sermos consumidos. Se você pratica justiça, Deus é fiel. Se você não abandona a fé, tem comunhão com o Filho chamado Jesus Cristo, Deus fará justiça aos seus escolhidos, que clamam dia e noite. Ainda que pareça tardio para com eles, Deus fará justiça. Se Deus negar a si mesmo, ele é destronado. Por isso ele escreveu, não pode negar a si mesmo. É o mesmo ontem, hoje e sempre. Então você não tem que temer o que estão dizendo a seu respeito. Você não tem que temer se a promessa vai se cumprir.
Se a promessa não vai se cumprir, perdão. Porque Deus é fiel à palavra dele. Deus é a justiça, é o justo. Muitas pessoas abandonam a justiça e se dão mal na vida. Perdem o poder, o poderio. Todos aqueles que querem ir contra a justiça perderão o poderio. Até na misericórdia, quando Deus deixa de fazer o juízo conforme muitos queriam, até na misericórdia, Deus não está negando a si mesmo. Agora, se você se apoiou na promessa, Deus não te esquecerá, Deus não vai te negar, porque você está apoiado na promessa. Quem está apoiado na promessa, Deus não vai esquecer dele, porque não pode negar a si mesmo. Se ele negar a si mesmo, ele perde o poderio. Jesus disse em Apocalipse, capítulo 3, 21, vocês assentarão no trono de meu Pai comigo. Davi estava no trono de Deus. Cheguemos, pois, com confiança no trono da graça, a fim de alcançarmos misericórdia e graça. Para sermos ajudados em tempo oportuno. Davi não estava no trono do homem, mas estava no trono de Deus. Mas não tomou usurpação ser igual a Deus. Jesus não estava no trono do homem, mas estava no trono de Deus. Porém, se humilhou a si mesmo, tomando forma de homem. Deus habita na terra e tomou forma de homem. Disse Judas, não Iscariotes, aqueles que guardarem, Senhor, quanto há de manifestar a nós e não ao mundo. Aqueles que me amam, respondeu Jesus, guardarão as minhas palavras. E eu e o meu Pai o amaremos. E nele faremos morada. Por isso que não existe isso de Deus não ir com a sua cara, de Deus não ir com a sua, se as suas atitudes estão conforme a fé, acreditando naquele que te prometeu, na promessa. Deus, ele não pode negar a si mesmo. Se você continua acreditando na promessa, aleluia, ele não te negará. Se você continua acreditando na justiça, ele não te negará. Agora, se você negar a justiça, negar a palavra, Deus te negará. Mas quando eu não nego a Deus, quando eu me mantenho debaixo da palavra,
Quando me mantenho debaixo da palavra, eu estou debaixo da graça, mediante a fé. Quem crê agora a Deus? Por isso são tronos, principados, potestades. Deus não vai mudar. A justiça é injustiça. Quem crê agora a Deus? Deus Santo tem poder e glória. Por isso muitas pessoas decaem. Eles querem saber o que não convém. Querem ver o que não pode ver. Querem xeretar. São mexeriqueiros. A curiosidade mata o gato. Já ouviu esse ditado? Você que é um jovem Nutella, está no costume da religião falsificada, que gosta de olhar tudo que não convém. Isso é mexerico. Não é da justiça, não provém da justiça de Deus. Por isso, essa conclusão não tem mais jeito para você, acabou para você. Se você estiver na fé, na promessa, na palavra de Deus, isso é falso. Há muitos falsificadores da palavra, falsificadores da justiça. Porém, a justiça de Deus é ajudar os necessitados. Não é a fome de pão, não. É a fome da palavra, que os rebeldes, eles são lançados fora, porque escolhem a injustiça, fazer mal aos inocentes. Por isso a fome da palavra. Agora a fome de pão na terra não pode ter. Devemos ajudar os inocentes, os necessitados. Deus não pode negar a si mesmo. Se ele negasse a si mesmo, me revelava o Senhor. Ele perde o trono. E se perder o trono, vira Saul. Se perder o trono, vira Acabe. Mas profeta, ele é Deus. Nada é impossível. Tudo é possível para Deus. Mas o que é impossível para Deus é negar a si mesmo. É negar a sua palavra. Porque se ele negar a palavra, não é Deus. Então, essa palavra, nada é impossível para Deus. Ah, mas ele pode negar a palavra, então não é Deus. Então essa palavra não é para ele. Tudo é possível para Deus.
Porém, se negar a palavra, esse nada é impossível para Deus, não é para Deus. Porque se ele negar a palavra, o que está lá sai e eles colocam outro. Mas o trono do poder continua. Porque a autoridade não está no trono dos homens, está no trono de Deus. Por isso está escrito, não pode negar a si mesmo. Se você continua acreditando na palavra, continua na fé, ele não faz acepção de pessoas. Nada é impossível para Deus. A partir do momento que ele nega a si mesmo, não é Deus. E se ele fizer isso para provar que a palavra é justa, eu vou negar a mim mesmo, para provar que nada é impossível. Ele entra na injustiça. Ele deixa de ser Deus. Mas o trono continua sendo Deus. Por isso que Deus é espírito. Por isso que Deus não pode negar a justiça de Deus. Você não tem que se preocupar. Deus me lançou fora. Não. O filho pródigo voltou porque creu na promessa, creu na justiça. Se você não temer a palavra de Deus com toda a sua força, você não será salvo. Quem crê agora a Deus? Jesus é fiel. Jesus foi vaso na terra. Se você pratica a palavra, Deus não tira sua força. Deus não rasga você do livro da vida. Porque a sua intenção é boa. Agora, se a sua intenção for ruim, Deus te lançará fora. Porque você saiu da justiça divina. Quem crê agora a Deus? Santo, santo é o Senhor. Nós temos uma palavra, céu e terra passarão, mas a palavra de Deus não há de passar. Satanás se transfigura até de anjo da luz. Você acha mesmo que nós, que estamos firmes na palavra de Deus pela fé, mediante a graça, pela graça mediante a fé, vamos dar ouvidos a Satanás que se transfigura até de anjo da luz?
Deus ama todos. O homem faz acepção, independentemente se você é educado, se você é rico ou pobre. O homem faz acepção, mas Deus não faz acepção. Se você está na exposição da palavra, você não fica cego. Você não fica incrédulo. Porque você está na exposição da palavra e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas quando você abandona a palavra, você fica cego. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quem crê na glória a Deus? Santo, santo é o Senhor. A unção glorifica. A unção te deixa bem. Mas há pessoas que verão e quererão tirar a unção de Deus na sua vida, mas isso é prejudicial para a vida delas, porque elas ficarão sem unção. Quando você faz mal ao próximo, você está fazendo mal a si mesmo. Quem crê agora a Deus? Por isso, quando for fazer mal ao próximo, pense duas vezes, porque quando você tomar essa atitude, você está ferindo a si mesmo. Deus pede conta daquilo que passou. O trono é luz. O Pai das luzes. Por isso, meus amados irmãos, guarde a sua comunhão na palavra. Todo aquele que sair da palavra de Deus, de amar a palavra de Deus, a comunhão dele é com as trevas. Agora eles falam que são Deus santo e poder e glória. Mas as sagradas letras, a Bíblia vai dizer, em nome do Senhor Jesus Cristo, ao Pai, a Deus Pai. Porém, cuidado com as novas traduções. Porque eles querem acrescentar deuses estranhos. Deuses estranhos, Deus não reconhece. Quem crê agora a Deus? Jesus é fiel. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. E eles acabam falsificando a palavra de Deus. Deus santo e poder e glória. Acabam acreditando em fábulas. Mas a palavra de Deus não é fábula, não é conto de fadas, não é história para boi dormir. A palavra de Deus é verídica.
é provada, é passada pelo fogo, é poder de Deus, é autoridade sobre qualquer ocultismo. O ocultismo atrai as pessoas para Deus. E quando a impiedade aumenta, Deus aumenta também o poder do ocultismo, mas aumenta também o poder dos santos. Quem crê agora a Deus? Os homens viram corrupção, mas Cristo pisou nessa terra e não pecou. O vermelho simboliza o pecado. O escarlata simboliza o pecado. O vinho simboliza o sangue. O sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado, e ainda se as suas vestimentas forem vermelhas como a escarlata, serão purificadas brancas como a neve. Quem crê agora a Deus? Deus Santo tem poder e glória. Santo, santo é o Senhor. Por isso, são tronos, não tronos dos homens, mas trono de Deus, tronos estabelecidos por Deus. Malditos, esquecem da palavra. Depois voltará na cadeira de roda, voltará com câncer, voltará cheio de chagas. Foi a palavra de Deus que te garantiu a sua vida até agora, que te garantiu o livramento, que te garantiu o refrigério, que te garantiu salvações, que te garantiu o pão da terra, que te garantiu o pão do céu. Foi a palavra de Deus que te preencheu. Deus Santo tem poder e glória. Santo, santo é o Senhor. Os deuses estranhos, esses tronos, querem se rebelar e querem reinar, trazendo a injustiça. Mas vocês não conseguirão eliminar o poder de Deus, a palavra de Deus, porque a justiça reina desde o princípio. O Verbo andava com Deus e se fez carne e habitou entre nós. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Caveirinha, os seus ensinamentos não chegam perto dos ensinamentos da palavra, do poder de Deus.
Os seus ensinamentos são nojentos. Porém, Jesus abre a vista dos cegos, levanta, aleluia, o paralítico, dá vida aos mortos, batiza com o Espírito Santo e com fogo, dá autoridade para expulsar os demônios, aleluia, tomou a chave do inferno, porque essa palavra é digna de toda aceitação. Eu quero ver o seu caveirinha, aleluia, ressuscitar os mortos, dar poder, aleluia, para eles. Para os angustiosos de espírito e fazer a regeneração. Apenas com uma palavra, Deus repreende. Eles perdem a pressão, mas os de Jesus ficam firmes na rocha. É só viver em santidade que Deus dá livramento. O problema é que o povo se corrompia escolhendo os ídolos. Em santidade não há o que temer. Deus te dá o livramento. Fique firme na promessa, na palavra de Deus. Porque Deus não pode negar a si mesmo. Amém? Fico com essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus.